Olá pessoal! Hoje falaremos sobre uma novidade incrível a respeito do Papa Francisco e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O Papa manifesta proximidade ao Brasil atingido pelas enchentes. Manifesto minha proximidade às pessoas afetadas por chuvas fortes e inundações em diferentes regiões do Brasil nas últimas semanas. Rezo em particular pelas vítimas e suas famílias e por aqueles que perderam suas casas. Que Deus ajude os esforços daqueles que estão prestando socorros. Foram as palavras do Santo Padre após a oração mariana do Ângelus, ao meio-dia deste domingo, dia 16 de janeiro, segundo domingo do tempo comum. A oração de Francisco ilumina a difícil situação do Brasil, onde a emergência nos 10 estados atingidos pelas chuvas e inundações continua elevada, durante e no pós-inundações, particularmente nos estados da Bahia e Minas Gerais, nos quais faleceram 50 pessoas. As consequências para a população têm sido desastrosas, com a perda de casas, escolas e infraestrutura. Entre as localidades afetadas está Brumadinho, em Minas Gerais, onde o rompimento da barragem em 25 de janeiro de 2019 havia causado 277 falecimentos. Há também temores de rompimento de 42 barragens no país, incluindo a de Usina de Carioca, perto de Pará de Minas, onde mais de 100 mil pessoas foram alertadas. Em Ouro Preto, lugar famoso por sua herança histórica, um deslizamento de terra e lama varreu um edifício neocolonial do século XIX, o primeiro da cidade, felizmente sem causar feridos. Segundo o último relatório da Defesa Civil, Minas tem atualmente 374 cidades em estado de emergência e 30,5 mil pessoas desabrigadas. A atuação das Cataritas. Diante das necessidades de tantas pessoas, tem havido uma mobilização internacional. A Cataritas Internacional está coordenando as ajudas em estreita colaboração com a Cataritas Brasileira. Os Estados Unidos e a União Europeia também forneceram as primeiras ajudas. Bruxelas enviou 1 milhão de euros em fundos de emergência para responder às consequências das enchentes. Este financiamento, escreve a Comissão Europeia em uma nota, visa cobrir necessidades urgentes através do fornecimento de alimentos, água potável, abrigo e artigos domésticos. Os parceiros humanitários também apoiarão a população com serviços de saúde para mitigar o risco de epidemias. Deixe um amém nos comentários para as palavras que precisam de ajuda. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Papa Francisco. Guiados pela luz de Deus, a caminho da unidade. Como tradição, na manhã desta segunda-feira, dia 17, o Papa Francisco recebeu uma delegação ecumênica da Finlândia, por ocasião da festa de Santo Henrique, que será celebrado dia 19 de janeiro. Francisco iniciou seu discurso recordando a semana de oração pela unidade dos cristãos, que se realiza de dia 18 a 25 de janeiro. O tema deste ano é do Evangelho de Mateus. Vimos sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. Refere-se aos magos que, continua o Papa, após uma longa viagem, encontram Jesus e o adoram. Os magos chegam à meta porque a procuraram, mas eles a buscam porque o Senhor, por primeiro, com o sinal da estrela, tinha partido em busca deles. Encontram porque procuram, e procuram porque foram procurados. E recordou: tudo provém da graça de Deus que nos atrai, e nossa resposta só pode ser semelhante à dos reis magos, uma caminhada juntos. Caminhar juntos. Aqueles que foram tocados pela graça de Deus não podem se fechar e viver em autopreservação. Eles estão sempre a caminho, sempre se esforçando para seguir em frente e avançar juntos. Sua peregrinação aqui é um belo exemplo disso, afirmou Francisco aos finlandeses presentes na audiência. Em seguida ponderou: queridos amigos, estamos a caminho guiados pela suave luz de Deus, que dissipa as trevas da divisão e direciona o caminho para a unidade. Estamos caminhando como irmãos em direção a uma comunhão cada vez mais plena. Etapas da caminhada. Há etapas da caminhada, continuou o Papa.
que são mais fáceis e onde somos chamados a proceder rápida e diligentemente. Algumas vezes, no entanto, o caminho é mais difícil, e diante de objetivos que ainda parecem distantes e difíceis de alcançar, é mais difícil alcançá-los. Neste caso, lembremos-nos de que estamos a caminho não como possuidores, mas como buscadores de Deus. Por fim, o Papa Francisco recordou duas grandes estações que virão na caminhada dos cristãos nos próximos anos. Em 2025, celebraremos o aniversário de 1700 do Concílio de Nicéia, a confissão trinitária e cristológica deste concílio, que reconhece Jesus como Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai, nos une a todos os batizados. Em vista deste grande aniversário, preparemo-nos com um renovado entusiasmo para caminhar juntos no caminho de Cristo, no caminho que é Cristo. E recordou a segunda estação. Em 2030, comemoraremos os 500 anos da Confissão de Augsburgo, em uma época em que os cristãos estavam prestes a seguir seus caminhos separados. Essa confissão procurou preservar a unidade. Sabemos que não foi possível impedir a divisão, mas o aniversário pode ser uma ocasião fecunda para nos confirmar e fortalecer no caminho da comunhão, para nos tornar mais dóceis à vontade de Deus e menos à lógica humana, mais dispostos a colocar metas terrestres à frente do caminho indicado pelo céu. Deixe um amém nos comentários. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Papa: a comunicação deve ajudar a construir fraternidade. Os comunicadores da custódia da Terra Santa foram recebidos em audiência pelo Papa Francisco nesta segunda-feira. O encontro foi realizado por ocasião do centenário da fundação da revista Terra Santa. Francisco iniciou seu discurso saudando o padre Frei Francisco Patron, o custódio da Terra Santa, e recordando a importância da comunicação na Terra Santa. Fazer com que a Terra Santa seja conhecida significa transmitir o quinto evangelho, ou seja, o ambiente histórico e geográfico no qual a palavra de Deus foi revelada e depois foi feita carne em Jesus de Nazaré, para nós e para nossa salvação. Significa também conhecer as pessoas que ali vivem hoje, a vida dos cristãos das diversas igrejas e denominações, mas também a dos judeus e muçulmanos, para tentar construir, num contexto complexo e difícil como o do Oriente Médio, uma sociedade fraterna. E encorajou os presentes afirmando: a comunicação, em uma época de redes sociais, deve ajudar a construir comunidade, melhor ainda, fraternidade. Eu os encorajo a contar sobre a fraternidade que é possível. A presença na comunicação. Valorizando o trabalho dos comunicadores, continuou: agradeço-lhes porque, para contar o que se passa na Terra Santa, vocês fazem um esforço para encontrar pessoas onde e como elas estão. De fato, vocês não se limitam aos territórios mais tranquilos, mas visitam também as realidades mais difíceis e sofredoras, como Síria, Líbano, Palestina e Gaza. Recordando em seguida a importância do local de onde enviam notícias, vocês vivem e trabalham no mesmo lugar onde a palavra de Deus, sua mensagem de salvação, se fez carne e se tornou encontrável em Jesus Cristo, não só em suas palavras, mas nos seus olhos, na sua voz, nos seus gestos. A atração de Jesus dependia da verdade da sua pregação, mas a eficácia do que ele dizia era inseparável do seu olhar, de suas atitudes e até mesmo de seus silêncios. A palavra só é eficaz se for vista, só se envolver você em uma experiência, em um diálogo. Quinto Evangelho. Queridos comunicadores da custódia da Terra Santa, vocês são chamados a dar a conhecer o que o sínodo sobre a palavra de Deus e depois o Papa Bento XVI chamaram de o Quinto Evangelho, ou seja, aquela terra onde a história e a geografia da salvação se encontram e permitem uma nova leitura do texto bíblico, especialmente dos textos evangélicos. E explicou aos presentes que o mistério pascal ilumina e dá sentido também à história de hoje, ao caminho dos povos que hoje vivem naquela terra, caminho infelizmente marcado por feridas e conflitos, mas que a graça de Deus sempre abre à esperança de fraternidade e paz. Concluindo neste sentido,
Ao recontar a Terra Santa, vocês recontam o quinto evangelho, aquele que Deus continua a escrever na história. Deixe a sua opinião sobre as palavras do Papa Francisco nos comentários. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Os papas e os animais, criaturas no coração de Deus e da Igreja. No dia 17 de janeiro, a Igreja comemora Santo Antão Abade, protetor dos animais. É uma ocasião para recordar páginas das Sagradas Escrituras e se deter na relação amorosa dos santos e pontífices com esses seres vivos que acompanham a humanidade ao longo do caminho da salvação. Santo Antão Abade é normalmente representado com um porco ao seu lado e um sino ao redor de seu pescoço. Esta representação iconográfica está ligada ao fato de que a antiga ordem hospitalar dos antonianos criava porcos perto dos hospitais, pois a gordura destes animais era usada para ungir os doentes que sofriam de ergotismo, conhecido na Idade Média como o fogo de Santo Antônio. Santo Antão Abade e os animais em tempos de pandemia. Nas Sagradas Escrituras, há muitas referências a animais. Deus, lemos no livro de Gênesis, disse: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. No Evangelho está registrado que Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento. Como sublinhou Bento XVI em 9 de abril de 2006, durante a celebração do Domingo de Ramos, Jesus não chega em uma suntuosa carruagem real, não a cavalo como os grandes do mundo, mas em um jumento emprestado, um animal do simples povo comum do campo. Outra cena a ser lembrada é o ícone de Natal, aquele ambientado no presépio de Belém, com o boi e o jumento ao lado do menino Jesus. Os Jardins do Vaticano, um oásis no coração de Roma. Não muito longe da Basílica de São Pedro, é preservado um verdadeiro tesouro de biodiversidade. São os Jardins do Vaticano, que ocupam cerca de metade da superfície da cidade do Vaticano. Um espaço extraordinário que abriga muitos animais, incluindo aves de várias espécies, sapos e esquilos. O jardim também teve gamos, gazelas e corsos trazidos da África a pedido de Leão XIII, que os deixou livres. Neste dia em que a Igreja comemora Santo Antão Abade, as palavras do Papa Paulo VI durante a audiência geral de 28 de maio de 1969 também ressoam. Os animais, também criaturas de Deus, em seu sofrimento mudo, disse o Papa, são um sinal do estigma universal do pecado e da expectativa universal da redenção final, segundo as misteriosas palavras do apóstolo Paulo. Toda a criação anseia ansiosamente pela manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Também eles serão libertados da escravidão, da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. O Papa João Paulo II, durante a audiência geral de 10 de janeiro de 1990, enfatizou que alguns textos admitem que até mesmo os animais têm um sopro ou fôlego vital e que o receberam de Deus. Outras imagens se relacionam com o pontificado de Bento XVI. A primeira imagem que me recordo, disse Dom Alfred Schwerb em 2013, em uma entrevista à Rádio Vaticano, é que Bento XVI ficava fascinado em frente aos animais. Diante da natureza, ele gostava de passeios ao ar livre, principalmente quando vinha sermão da Alemanha. Lembrando talvez os tempos em que na Alemanha, quando menino, eles passeavam na natureza. O Papa Bento XVI tem um amor não só pelos gatos, mas por todos os animais. Deus ama todas as criaturas. O amor e o respeito pelos animais, testemunhado também por muitos homens da Igreja, incluindo São Francisco, não podem diminuir ou substituir outros laços profundos. O Papa Francisco lembrou isto na audiência geral de 5 de janeiro de 2022, enfatizando que quando cães e gatos ocupam o lugar das crianças, se perde a riqueza da paternidade e da maternidade. A estas palavras devem ser acrescentadas as pronunciadas pelo Papa Francisco durante a audiência geral de 26 de novembro de 2014.
e referente ao plano salvífico de Deus para cada criatura. A Sagrada Escritura, lembrou o Papa naquela ocasião, nos ensina que o cumprimento deste maravilhoso plano não pode deixar de afetar também tudo que nos rodeia e que surgiu do pensamento e do coração de Deus. O apóstolo Paulo afirma isto explicitamente quando diz que até a própria criação será libertada da escravidão da corrupção, a fim de entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Deixe nos comentários o que você acha das criaturas de Deus. Deixe um amém também nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.